quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente está especificando. Mas, para falar a verdade, diabetes tipo 2 é o que a maior parte das pessoas considera diabetes, né? Que é um caso mais prevalente. Então, mais de 90% dos casos de diabetes são DM2. E tem muita desinformação sobre DM2 também. Ó, a gente tem no diabetes tipo 2 uma doença praticamente precipitada por fatores ambientais, né? O que seria isso? Fatores ambientais são a parte que, quando a gente fala de dieta e exercício físico, mas também tem um componente importante na genética. Então, assim, não basta só você ser sedentário e ter uma dieta ruim. Você também precisa ter um componente importante na genética, ter o um componente familiar para você desenvolver diabetes tipo 2. Então, ela começa com a resistência periférica à insulina. E aí, o que é isso? É forçar suas células betas pancreáticas a secretar mais insulina para menos quantidade de comida. E aí, isso vai causando mais disfunção dessas células. E aí, vai aumentando mais ainda a sua glicemia, vai causando mais hiperglicemia. E aí, as suas células beta não vai dando conta dessa hiperglicemia e vai aumentando mais ainda essa resistência insulínica, e isso vai gerando um ciclo vicioso, levando o que a gente chama de fadiga secretória. Né? Tem uma hora que o pâncreas não está aguentando de tanta insulina que ele está tendo que secretar por conta de uma alimentação ruim e por conta de uma resistência insulínica que não está sendo ajudada a ser diminuída porque não está tendo exercício físico. A gente vai desenvolver isso mais para frente, mas exercício físico diminui a resistência insulínica. E também, além do fator genético, quem tem isso na família vai ter mais predisposição a ter diabetes tipo 2. Tirando isso, tem também as pessoas que fazem um acúmulo maior de gordura abdominal, abdômeno visceral. Porque as pessoas que tendem a ter maior acúmulo de gordura na região do abdômen tendem a acumular mais entre as vísceras. Ela não está acumulando só no abdômen, ela está acumulando entre os órgãos, principalmente a gordura hepática, né? A gordura do fígado. Então, a gente começa aí, então, basicamente resumindo, hiperglicemia por conta de resistência insulínica devido a uma alimentação, falta de exercício físico e genética. Se você quiser Então, complementar mais, Marcelo? essa questão, acho interessante falar que essa questão da genética, que você falou, é algo que muita pessoa não se atenta, sabe? Então, às vezes a pessoa pensa assim, ficou diabético porque se alimenta mal, come muito doce, come muita gordura. Então, e não é só por causa disso, né? Então pode ter duas pessoas. Uma pessoa, ela pode se alimentar 5 vezes pior do que a outra, né? E ela pode nunca desenvolver diabetes na vida dela porque ela tem uma genética diferente que praticamente impede ela de desenvolver a doença. Enquanto a outra não tem uma alimentação tão ruim assim, mas desenvolve esse quadro de resistência mais por uma genética mais forte. Então, eu tinha visto até um dado interessante sobre isso, que cerca de a responsabilidade do diagnóstico vem 30%, né, um estudo muito bom que eu vi sobre isso, vem 30% da genética. Então, assim, é uma quantidade grande, sabe? A responsabilidade vem da genética. Então, se você tem familiares que têm DM2, se você tem esse histórico na família de diabetes, você tem que redobrar o cuidado, porque provavelmente o seu risco vai ser muito maior, sabe? Então você vai ter que fazer as coisas mais certo ainda do que uma pessoa sem essa genética. Exatamente. E o mito até que tem é que apenas as pessoas que são fora do peso têm essa maior probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2. E aí temos a genética para comprovar. Quantas pessoas magras têm um aumento de resistência insulínica? E por ter o diabetes tipo 2 na família, acabam desenvolvendo diabetes tipo 2. Né? Então, assim,
quem tem histórico na família tem que ter, igual o Marcelo falou, cuidado redobrado. É, é o que a gente chama de doença multifatorial. Então, ela tem várias causas, né? Cada causa dessa vai contribuindo com uma porcentagem para chegar nesse diagnóstico. Então, às vezes a pessoa, ela não faz exercício, ela faz exercício físico, então a causa do exercício físico vai ser muito baixa. Mas se as outras causas forem muito fortes, ela pode desenvolver doença mesmo assim. Então, a pessoa é ativa, só que ela tem uma alimentação ruim, e ela tem uma genética muito forte. Então, ela ainda pode ser diagnosticada com esse diabetes. É por isso que a gente tem que se atentar nessas causas, nessas várias causas, e trabalhar elas todas se a gente quer prevenir essa doença, não é? Exatamente. E a gente também pode falar agora um pouquinho sobre os mitos e verdades em relação à cura do diabetes tipo 2. Uhum. Já partir agora para a cura. Sim, a cura é algo que muita gente fala, né? Geralmente eles atribuem uma causa, por exemplo, consumo de chá, consumo de determinados alimentos para uma cura, mas o que a gente tem existe cura. Então, o que existe para o DM2 é a questão da remissão, remissão parcial, remissão completa, porque tem outro dado interessante aqui. Quando a pessoa ela chega ao ponto de ser diagnosticada com DM2, isso aqui a gente até consegue fazer uma diferença do DM2 para o DM1 legal. Porque quando a pessoa chega a ser diagnosticada com DM2, ela já perdeu, em média, metade da produção de insulina total dela. Então, já teve falência de metade das células que fazem insulina, mas ela ainda tem metade. Metade pode parecer pouco, mas é muito. Então, com essa metade, a pessoa, se ela engajar no tratamento, ela consegue manter esses 50%, né, por décadas assim, nunca precisar usar insulina, mas se não tiver cuidado, a pessoa pode perder esse restante. Já no DM1, quando chega o diagnóstico, já está quase zerado. Então, se tiver 5% ali das células beta indo no pâncreas, já é muita coisa. Tá vendo que uma doença você ainda tem 10 vezes a produção de insulina em média do que a outra? Então, é uma doença que, nesse sentido, a gente tem uma prevenção maior, tem como evitar e tem como alcançar essa remissão, mas que não é cura, porque as causas, elas ainda vão estar ali, mesmo que a pessoa consiga essa remissão. Você pode falar um pouco para a gente como que seria essa remissão? Então, assim, o que vai influenciar na remissão do diabetes tipo 2? Um diagnóstico recente, porque quanto antes você iniciar o tratamento, mais rápido você vai poupar a quantidade de insulina que você ainda tem no corpo. Né? Então, com a ajuda de remédios, e não só remédio, mas os pilares do tratamento do diabetes, que é atividade física, dieta e medicação. Mas a medicação não faz milagre sozinha, ela não consegue conter a sua insulina se você não fazer dieta e exercício físico, porque são 3 pilares principais. Então, uma grande perda de peso, se a pessoa tá com sobrepeso, tá com obesidade importante, porque aí acontece, além disso, uma perda de gordura visceral, que é aquela gordura perigosa, é a gordura que está entre as vísceras, entre os órgãos, é a gordura do fígado. Então, quanto mais peso essa pessoa que está acima do peso perder, mais peso vai indo embora da parte periférica do corpo. E além disso, mais peso vai indo da parte de dentro que a gente quer, que é a parte mais difícil, né? De sair, que é a parte Visceral. da visceral. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima.